Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nossa entrevista dessa semana é com o professor Rafael Maffei, da Faculdade de Direito da USP, das Arcadas, do Largo de São Francisco, a universidade, a faculdade que levou tantos presidentes ao comando do país. Pois é. Rafael Maffei acaba de lançar também um livro pela editora Zahar chamado Como Remover um Presidente. É uma história do processo de impeachment e é também uma análise de vários movimentos em que impeachments aconteceram nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países. O Maffei se debruça, evidentemente, com mais detalhes nos casos brasileiros do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma, mas tem um motivo para a gente estar conversando sobre impeachment numa semana como hoje. Primeiro, o livro acabou de sair, mas segundo, fundamentalmente, existe um escândalo de corrupção e o nome do presidente Jair Bolsonaro está no meio da roda. A CPI da Covid puxou um fio ali, nesse caso da Covaxin, onde já está envolvido o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e a partir daí existe a suspeita de que, existe a acusação de que o presidente da República estava ciente de que seu líder de governo estava envolvido em algum tipo de negociata por vacinas superfaturadas. O presidente nada fez a respeito. Pode ser até que exista uma gravação do presidente falando isso. Isso é tradicionalmente motivo para abertura de um processo de impeachment no Brasil. A questão é a seguinte: a resistência que ainda existe na Câmara dos Deputados a abrir impeachment contra o Bolsonaro, será que ela enfim vai ser quebrada? A resistência que ainda existe em parte da sociedade brasileira, em algo entre um quarto e um quinto da sociedade, será que essa resistência pelo nome do Jair Bolsonaro continua de pé? Será que, enfim, conseguiremos enxergar Jair Bolsonaro pelo que é e tocar esse processo de impeachment pela democracia? É claro que esse é o tema principal, mas o Maffei estudou a fundo esses processos todos e a gente não vai deixar de conversar sobre o bode no meio da sala. E o impeachment da presidente Dilma Rousseff, hein? Aquilo, o que foi? Com vocês, Rafael Maffei. Rafael Maffei, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Muito obrigado, eu que agradeço, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Cara, grande prazer. Bicho, você acaba de escrever um livro sobre impeachment. A gente está vivendo um governo ímpar. Seu título é Como Remover um Presidente. Bem, se você pega 2/3 do que cientistas políticos escreveram sobre impeachment nas últimas décadas aqui no Brasil, desde o Paulo Brossard lá com o texto dele mais jurídico, né, sobre impeachment, de lá para cá, em geral, a turma de ciência política estabelece 3 condições essenciais. Uma crise econômica que leva a grande impopularidade, e aí, portanto, gente na rua. Essa impopularidade tem que ser constatada em pesquisa ali, certamente abaixo da linha dos 15% de aprovação popular. Quer dizer, muita gente na rua, baixíssima aprovação e perda de apoio do Congresso. Quando você junta esses 3 elementos mágicos, dá impeachment. Já tem tracking da última semana para cá, botando o Bolsonaro abaixo dos 20%. A última pesquisa do IPEC, que é a turma que faz o Ibope, já tinha colocado ele em 23%, o que é o nível mais baixo dele, se a gente faz um histórico juntando com as pesquisas do Ibope, que usava a mesma metodologia. Não é impossível a gente chegar nesse ponto aí. O povo na rua está começando a crescer, mas não parece ter uma coisa ainda de grande impacto, tudo mais. E a gente tem um problema, né, Rafael? A gente tem uma pandemia.
E a turma que tem mais facilidade de ir para a rua são justamente os apoiadores do presidente da República, não o contrário. Ele tem, ele parece ter uma base sólida no Congresso. Nunca o Centrão teve tanto dinheiro que ele próprio controlava na mão. Você acha que as condições são essas? Ou você acha que tem algum tipo de sutileza que essa fórmula perde? Você acha que tem uma chance de, só completando a pergunta, você acha que tem uma chance de acontecer um impeachment antes de 22? Então, Pedro, eu acho que tem um fator que vai ser muito decisivo, que é o desenrolar desse escândalo da Covaxin, né? Pelo seguinte, o Bolsonaro tem um modo de governar que é um modo muito único, singular, que é o dessa agressão reiterada, orgulhosa, escancarada a padrões de civilidade política e aos valores da Constituição. E isso tem um componente que funciona para dificultar algo que é muito importante na dinâmica dos impeachments, que é você ter, né, além desses fatores de ordem socioeconômica que você mencionou, baixa popularidade, mau desempenho econômico, né, um descontentamento popular que encontre maneiras de aflorar, né, tradicionalmente protestos de rua, no contexto de pandemia, eventualmente isso pode ser temperado com outras formas de manifestação que venham a surgir, relação ruim com o Congresso, mas existe também, e aqui é o meu lado professor de direito falando, um componente jurídico que é importante para o impeachment, que é você conseguir apontar uma conduta, um comportamento ou um padrão de conduta que revele algum tipo de vilania ou abuso de poder muito flagrante ou uma improbidade muito chocante que dá inclusive combustível para essa ira da população contra o presidente e que torna às vezes alto o custo político de quem ainda pensa em manter apoio a ele dentro do Congresso. Bolsonaro, por essa maneira orgulhosa, escancarada de agredir um pouco por dia a Constituição, ele produz uma sequência de fatos chocantes que fazem com que o de hoje apague o de ontem, o de amanhã roube a atenção do de hoje, e assim por diante. E é muito difícil você ter um comportamento dele ou uma conduta dele que consiga ficar ali, né, no palco, sob os holofotes, pelo tempo necessário para aquilo ganhar tração política, alimentar o descontentamento da população, derrubar a sua percepção de capacidade de governar ou de, né, probidade no cargo e assim por diante. A CPI da Covid, pela primeira vez, está conseguindo, né, a gente tem uma instituição de Estado que está conseguindo um pouco organizar o discurso e a nossa percepção em razão ao padrão de comportamento ilegal adotado pelo governo, pelo menos no contexto da pandemia, né, que é uma política pública que foi baseada seja na desinformação, seja na estratégia de disseminação do vírus para fins de benefício político do presidente, porque ele fez um cálculo, aparentemente, era o que a gente sabia até aqui, né, de deixar a pandemia correr solta, imaginando que com isso ele conseguiria não sofrer um desgaste pelo mau desempenho econômico, que poderia advir, né, das restrições de circulação social, e que o excesso de mortes talvez pudesse ser empurrado para prefeitos e governadores, certo? Então, puxa, vai morrer gente. Como diz ele, todo mundo vai morrer um dia, né? Mas nesse dia que a pessoa morrer de Covid, ela vai morrer na porta de um hospital estadual. Ela vai morrer na porta de um serviço de saúde municipal. E aí eu consigo, produzindo esse barulho, esse ruído, utilizando essa máquina de disseminação de informação que eu tenho, jogar a culpa para
prefeito e governador. Desempenho econômico do país, se o PIB cair demais, isso eu não tenho como jogar para prefeito. Isso eu não tenho como jogar para governador. Essa conta tradicionalmente cai, né, para o presidente. É por isso que desempenho econômico ruim é sempre um fator que dá tanta combustão para impeachment. O que a gente e isso seguramente produziu ali, né, um foco contínuo de disseminação de uma forma de contar a história da pandemia que evidencia e que dá um pouco de sentido de conjunto a essa política nefasta que o governo conduziu ao longo da pandemia, que talvez faça com que pessoas se convençam de que, olha, o que o governo fez, de fato, é atentar de modo patente contra a saúde pública dos brasileiros, que é um dos crimes de responsabilidade previsto, né? Direito social, atentar patentemente contra o direito social, e esse uso, né, da desinformação, da mentira, do descrédito à vacina, do descrédito à máscara, né, esse abuso do poder retórico, comunicacional da presidência da República, que se aproveita da enorme visibilidade do cargo para sabotar medidas sanitárias consensuais, para dificultar que prefeitos e governadores agissem de modo mais firme quando tivessem de agir, tornando o custo político, né, de, por exemplo, um lockdown altíssimo. Isso também implica violação à dignidade, honra e decoro do cargo, porque quebra de decoro é justamente o ultrapassar de uma linha que, embora seja politicamente conveniente, né, não é democraticamente aceitável. Por isso que, por exemplo, a gente não tolera político que é pego naquela mentira flagrante que nem o Cunha foi, né? Coisa que pode até te beneficiar, mas que você não deveria dizer, você não deveria fazer. O escândalo da Covaxin, eu acho que agrega um elemento novo aí, porque a CPI, se conseguir, né, estão lá neste momento vasculhando os celulares e computadores da Precisa, a gente pode imaginar o tipo de coisa que tem potencial de sair daí, inclusive envolvendo gente muito graúda, não só dentro do governo, o líder do governo na Câmara, como dentro do partido, que é talvez o partido que do PP, que mais articula esse escudo de impunidade que o Bolsonaro construiu para si na Câmara dos Deputados. Além desses fatores que você mencionou, eu acho que vale destacar o elemento de corrupção. Corrupção por isso eu comecei falando dos fundamentos jurídicos, né? Entre esses fundamentos jurídicos, aquele que mais facilmente gera tração para que uma denúncia contra um presidente da República gere a percepção, né, de que, puxa vida, esse sujeito precisa ser removido do cargo, denúncia de corrupção. Acho que principalmente no momento atual do Brasil, no qual a preocupação com a corrupção nos últimos 10 anos ultrapassou todas as outras preocupações que a população tinha, isso é documentado em pesquisa de opinião, né? Você vai pegar a pesquisa de opinião 10 anos atrás, principais preocupações, o que o governo não faz, era saúde, educação, segurança pública, a corrupção foi subindo, e hoje está lá nas cabeças. Uma denúncia de corrupção que atinja, né, o círculo próximo do presidente, ou neste caso, que até tenha chegado eventualmente a pessoa dele, né, especula-se a existência de uma gravação em que o Bolsonaro teria sido avisado do esquema de corrupção da Covaxin e aparentemente não agiu, isso é um caldo muito singular, né? Então, a chance que a gente tem de ver o impeachment contra o Bolsonaro andar, eu acho que depende muito do que for apurado em relação a este caso da Covaxin, do impacto que isso vai ter dentro dessa base, principalmente desses partidos do que o Marcos Nobre chama de centrão carcará, né? Que é esse centrão que garante ali ao Bolsonaro hoje 150 votos, mais ou menos, na Câmara, que são PP, PL, PSD, de dado, Partido Kassab, e Republicanos, que são partidos, o centrão com uma boa bancada, cada um tem pelo menos, né, tem entre 30 e 40 deputados, tem ministérios importantes no governo. Se uma denúncia conseguir desestabilizar esse arranjo, aí eu acho que existe algo para dar otimismo para quem torce pelo impeachment. O que é desfavorável, mesmo com isso, é a proximidade das eleições.
Isso também tem uma linha específica da ciência política que avalia a chance de impeachment a partir da proximidade das eleições, e existe uma correlação entre a distância das eleições e a chance do impeachment. Quanto mais perto você chega de eleições, mais difícil o impeachment se torna, porque o impeachment, principalmente num sistema partidário fragmentado como o nosso, depende de que ele seja o plano A de muita gente, de muitas lideranças, de muitos partidos. Você conseguir 342 votos na Câmara não é muita coisa. Os maiores partidos têm 50, né, cadeiras na Câmara. E conforme as eleições vão chegando perto, o plano A de todo mundo, evidentemente, é desempenhar bem nas eleições, né? E você precisa ter muita gente ali na mesa, embora talvez por razões diferentes, achando que ou deve apostar no impeachment ou não tem como deixar de apoiá-lo, porque senão isso vai ter um custo eleitoral também no ano que vem. Então, eu diria assim, neste momento, se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria com o viés de preocupação seguramente em alta. Seja porque, né, a impopularidade dele está crescendo, seja porque talvez tenha uma bomba contratada para estourar muito em breve, no caso da Covaxin, e aí isso é um ingrediente que é sempre danoso para qualquer um e que eu acho que é particularmente danoso para o caso do Bolsonaro, porque, no fundo, é a última coisa que sobrou da ilusão que ele vendeu na campanha de 2018. Ainda sobrou numa versão ligada, né? Porque quando o Bolsonaro, logo depois dele se eleger, qual que era a agenda de combate à corrupção? A agenda de combate à corrupção vou trazer a Lava Jato para dentro do governo. Vem o Moro, né? O Moro traz seu time e tal. Quando o Moro foi embora, essa agenda já sofreu um downgrade. Não tem mais Lava Jato dentro do governo. Muito pelo contrário, né? A Lava Jato foi desarticulada em grande parte com a atuação de um procurador da República que não poupa esforços em tentar engavetar. diminuir o nível de preocupação de quem tinha medo de ser acordado pela campanha às 6 horas da manhã até um dia desses, né? E o que sobrou depois disso? O que sobrou depois disso foi, olha, pelo menos não tem denúncia de corrupção no governo, né? Tudo bem que nem isso era muito verdade, né? Porque tinha lá o cheque do Queiroz, mas a Michelle não é governo, então... Os filhos não são presidente e tal. Os filhos... Então, deixa eu te interromper. Um negócio... me permite te interromper. Esse sistema está quebrado, né? Porque, vem cá, quando você pega lá a Lei 1079 de 50, que é a lei que a gente ainda usa, apesar de ser uma lei de 1950, é a lei que a gente ainda usa para determinar quais são os crimes de responsabilidade que podem levar a um processo de impeachment no Congresso do presidente da República. Você tem trocentos crimes nos quais você não precisa fazer qualquer adaptação para botar Jair Bolsonaro. Ele, tanto com Venezuela, mas principalmente com a China, comprou brigas desnecessárias com nações amigas que perturbam a estabilidade e segurança do país. No caso da Venezuela, ele chegou a se oferecer para ajudar os americanos numa operação militar. Se não é o exército se virando, opa, a gente não está preparado para a guerra, ele não faz, né? Ele é um cara que deu declarações em apoio a um motim da Polícia Militar do Ceará e que depois levou um general da ativa para um palanque para fazer discurso, ou seja, ele atentou contra a organização do Exército e tentou envolver politicamente o Exército do Brasil. Estes são dois crimes tipificados na lei de crimes de responsabilidade. Para não falar do mais grave de todos, que é o presidente da República precisa seguir ao pé da letra a Constituição. E entre as obrigações de um presidente da República na Constituição estão a de fazer
tudo para garantir e evitar que os brasileiros sejam acometidos de algum tipo de doença. Esse cara não comprou as vacinas. Quer dizer, ele violou diretamente, literalmente, as obrigações determinadas de acordo pela Constituição do Brasil para o presidente da República. Tanto no caso da Dilma quanto no caso do Collor, você precisou de uma interpretação da Lei 1079 para você encaixar no impeachment. Não estou sugerindo que interpretações não sejam do jogo, não, são do jogo. Mas no caso do Bolsonaro, você não precisa de nenhum tipo de interpretação, Rafael. Ele é flagrantemente culpado de muito mais do que um só artigo naquela lei, por inúmeras vezes. Ele propôs, numa reunião a qual todos nós tivemos acesso, que a tese dele para liberar armas é permitir que as pessoas possam resistir a ordens dos governadores de Estado. Isso é. Enfim, a gente poderia ficar aqui por horas. Jura que a gente precisa ter uma acusação crível de corrupção e essa é a única maneira de tirar um presidente legalmente do governo? Então, eu queria fazer uma distinção aqui que eu acho importante. Tá. As pessoas, né, falam, olha, o impeachment é jurídico e é político. E quando eu comecei a estudar impeachment... Eu acho que é político. Quando eu comecei a estudar impeachment lá em 2015, eu falei, puxa, eu queria muito entender quando ele é uma coisa, quando ele é outra. Porque senão essa coisa de que ele é jurídico e ele é político vira uma espécie de uma rota de fuga para quando a gente quiser fugir do debate sobre se o presidente, em uma situação eventualmente duvidosa, violou ou não a Constituição, mas violou a Constituição de modo a merecer o impeachment, né? Porque eu acho isso importante deixar claro também. Presidentes violam a Constituição, assim como governadores, assim como prefeitos, violam leis o tempo todo, né? Toda vez que um juiz dá uma liminar para sustar um ato de governo, aí o juiz está dizendo, olha, aqui uma lei foi quebrada. Então tem um parâmetro de gravidade também aí que precisa ser atendido. O caso do Bolsonaro, eu acho que mostra, você foi muito feliz na sua constatação, né? O que eu tenho dito é que o debate jurídico sobre se houve ou não crime de responsabilidade chega a ser entediante. Não existe uma dúvida jurídica séria sobre se o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. E eu não acho que uma eventual denúncia de corrupção fornecerá o elemento jurídico que falta para que a gente possa dizer, opa, finalmente ele cometeu um crime do qual a gente não tem dúvida. O que eu acho é que um escândalo de corrupção, né, detonado ali no círculo próximo dele, pode dar combustível político para o impeachment dele, seja aumentando a reprovação popular, fazendo a popularidade despencar, popularidade dele despencar a esses níveis que são documentadamente níveis que tornam o impeachment muito mais provável, né? Na casa ali dos 15%, seja desarranjando essa comunhão de partidos do centrão e partidos assim que abrigam a maior parte desse bolsonarismo ideológico, como o PSL e o Patriota, que hoje garantem o escudo que permite que ele sobreviva na Câmara. Então, para mim, o elemento da corrupção é um elemento que pode aumentar muito, né, o carvão ali na fornalha da locomotiva que faz o impeachment andar, certo? Dito isso, o impeachment, na minha interpretação, foi desenhado para permitir que, mesmo um presidente que cometeu crimes de responsabilidade, por um juízo de prudência política das lideranças do seu tempo, seja mantido no cargo por qualquer razão que essas lideranças cogitem. Não estou falando aqui de sacanagem, certo? Vou dar um exemplo. O Hamilton, Alexander Hamilton, foi assassinado pelo vice-presidente da República nos Estados Unidos, o Aaron Burr.
que foi um episódio assim de uma vergonha nacional imensa, e ninguém muito duvida que você Você assassinar um tinha oponente político. você tinha a aceitação do costume do duelo ainda, né, e foi Tinha, num mas o duelo. tinha, mas o duelo ali foi um duelo, que o que existe muita dúvida histórica, né, mas foi um duelo que, muitas testemunhas da época disseram que, não foi um duelo muito, leal na maneira como foi disputado, tanto assim que o Burt teve que ir embora de Washington. Ele foi lá se esconder, e sumiu, desapareceu da vida pública completamente depois desse episódio, que foi tido como uma grande infâmia para ele. As lideranças políticas alemães falaram: olha, não bastasse a gente ter um assassinato cometido por razões políticas aqui, a gente não vai desgraçar ainda mais a nossa geração, inaugurando o primeiro impeachment da nossa história, certo? E aí o Burr escapou. Um outro caso do qual eu gosto muito, que eu conto em detalhe no livro, porque eu acho, enfim, a história é incrível, eu gosto muito de história, né? Minha área de formação, assim, acadêmica, é história do direito. É o impeachment do Andrew Johnson, que foi o vice do Lincoln, que, Escapou né, por um 5 voto. dias depois, né, escapou por um voto, mas a construção do impeachment dele foi muito interessante, porque o que aconteceu foi, acabou a guerra, né, da secessão, o Lincoln logo na sequência foi assassinado, o Andrew Johnson assumiu, e o Andrew Johnson era um sujeito com quem o Lincoln tinha feito uma chapa ali de união nacional. Então ele escolheu o único senador sulista, né, branco, obviamente, ex-proprietário de escravos, fazendeiro, que tinha permanecido fiel à União, que não tinha, portanto, embarcado na secessão, e falou: olha, para mostrar que eu não vou fazer um governo revanchista, eu vou fazer uma chapa aqui com um sujeito que é, né, vamos dizer assim, sociologicamente, ideologicamente, um adversário e alguém muito mais alinhado a essas pessoas que foram as pessoas derrotadas na guerra. Quando ele morreu, ele tinha um plano de reconstrução da guerra, né, pós-guerra civil, que foi flagrantemente sabotado pelo Johnson. O Johnson, né, não deixou nenhuma dúvida de que ele ia avacalhar com o plano, para assim, usar português, claro, tanto quanto fosse possível. E o Congresso falou: desculpa, você não pode fazer isso, né? Você não pode ter uma lei aprovada, você não pode ignorar uma lei aprovada, né? Curiosamente, um pouco aquilo que o Bolsonaro faz com as nossas instituições de fiscalização ambiental, né? Que lá não foi criado por ato de vontade absoluta de quem veio antes dele. A Constituição manda proteger o meio ambiente. As instituições são todas criadas em lei, né? O presidente tem que dar execução à política pública que elas, por lei, devem perseguir. Então, enfim, ele fez isso com o plano da secessão. E ninguém tinha muita dúvida de que aquilo, né, o mosaico de comportamentos do Johnson caracterizava o abuso dos poderes do seu cargo para violar, né, a fiel execução das leis, que é um dever textualmente imposto na Constituição dos Estados Unidos ao presidente da República. Só que chegou ali na hora do impeachment, o Johnson, percebendo que ia dançar no Senado, chamou a ala moderada do Partido Republicano, né? Ele era um democrata, o século XIX é um pouco uma inversão daquilo que a gente enxerga hoje em termos de, né, quem são os conservadores, quem são os progressistas. O Lincoln era um republicano. E ele chama a ala moderada do Partido Republicano, o advogado dele era um sujeito ligado, né, filiado ao Partido Republicano, a ala moderada. E falou: olha, eu estou aqui para mostrar para vocês que eu vou ceder. Então, nas coisas que são as coisas mais importantes para vocês, eu vou, tá bom, eu tolero. Por exemplo, que o ministro da Guerra, equivalente ao nosso ministro da Defesa, que foi o estopim do impeachment dele, né? Porque ao Exército cabia conduzir principalmente o plano de reconstrução, e se ele trocasse o ministro, ele ia colocar um sujeito que ia sabotar a execução do plano tanto quanto ele. Ele virou e falou: não, eu vou permitir, então, que a gente coloque o nome de consenso de vocês e fiquem tranquilos, o plano vai sair e eu vou tirar o pé dessa dividida.
E o Congresso virou e falou: tá bom, né? Se você consentir com esses pontos que para a gente são importantes, a gente topa aturar você no cargo, embora você tenha, sem dúvida alguma, usado os seus poderes de modo flagrante para violar o seu dever constitucional de executar fielmente as leis. Então, é parte do impeachment que uma proteção política por um cálculo de prudência possa poupar um presidente, né, num regime ali de contenção de danos, até que ele seja, né, até que o seu mandato termine. O que eu acho que é único do Brasil é que o que está segurando o Bolsonaro não é um juízo de prudência política dos nossos grandes homens públicos. O que está segurando o Bolsonaro é, como a gente estava dizendo no começo da conversa, o fato de que o centrão mais de rapina que a gente tem está com a execução do orçamento na mão. É isso que segura. Então, esse eu acho um elemento. Eu não acho que o que está quebrado no sistema seja a possibilidade de um arranjo político proteger o presidente, porque o impeachment foi feito para isso mesmo. Né? Vamos lembrar que quando ele foi desenhado, no século XVIII, o grande pavor que eles tinham era a democracia de massas. E tem uma série de mecanismos que serviam para mitigar os riscos de democracia de massas. Então, você dividia o legislativo em uma casa mais popular e uma casa mais aristocrática, que era o Senado, a maneira de eleição indireta da presidência da República, e eles, dos mecanismos que eles conceberam era fazer um executivo que fosse tão forte quanto o legislativo e que não ficasse refém de maiorias ocasionais, né, às vezes construídas ali por demagogos que conseguissem vencer eleições no nível dos estados. Então, o presidente tem mesmo uma proteção. É por isso que o quórum exigido para o impeachment é um quórum tão alto. Agora, a particularidade do Brasil, que eu acho que é uma anomalia que não existe só no caso do impeachment, né? A gente está vendo, né? Hoje saiu mais uma reportagem do Breno Pires no Estadão mostrando que o esquema do orçamento secreto existia, né, em vários ministérios, não só no Ministério do Planejamento. Então, esse é o elemento que a gente precisa olhar com cuidado. E aí acho que tem um trabalho que, né, vai além dessa nossa revolta e do desespero que a gente vive de estar preso na situação de pandemia há tanto tempo, que é conseguir olhar com calma, né, as pessoas, os técnicos que estudam orçamento público, e olhar e falar, olha, como é que a gente devolve, né, ou pelo menos aumenta, né, o grau de transparência e a forma republicana de uso de recursos públicos para que o presidente não possa simplesmente entregar a mão da chave, a chave na mão do PT e do PSD e do Republicanos e do PL e falar, ó, façam aí o que vocês quiserem que eu vou ficar aqui fazendo postinho em rede social fingindo que isso é governar. Né? Então, esse arranjo de coalizão que no caso do Brasil tem passado por esse componente que quando não é o entregar a chave na mão é a corrupção, né? Eu acho que aí a gente tem um problema, né? Não é cálculo de prudência política que está acontecendo. O Lira não acha que está salvando a democracia do Brasil. Vamos. Assim como o Rodrigo Maia não abriu o impeachment por um motivo diferente, ele achava que ele ia ser derrotado e ele achava que, em sendo derrotado na Câmara, ele perderia sua autoridade como presidente da casa, que é uma outra característica do. É uma característica de como funciona o Congresso em geral e principalmente a Câmara dos Deputados, né, no Brasil. Você não pode fazer o que o Afonso Arinos fez nos anos 50, que é
abrir um processo, que é o que os americanos fizeram 2 vezes, os democratas fizeram 2 vezes com Donald Trump, né? Que é abrir o processo de impeachment. No caso dos americanos, eles passaram pela House, pela Câmara, sabendo que iam ser derrotados no Senado. No caso da UDN, no tempo em que o Getúlio ainda estava vivo, no primeiro semestre, antes do suicídio, eles também sabiam que iam ser derrotados, mas eles viam na abertura do processo de impeachment como uma coisa tão vergonhosa para o presidente da República que já causa algum tipo de desgaste político, uma arma de criar desgaste político para um chefe de Estado que você quer enfraquecer. De alguma forma, isso no Brasil, na nova República, desapareceu como arma. Né? Você só pode disparar um processo de impeachment, ou esse é o raciocínio político. Né? Você só pode disparar um processo de impeachment se você sabe que ele vai chegar ao Senado. Porque chegando ao Senado, você já parte do princípio de que o presidente vai, ou a presidente, né, vai estar afastado, não vai ter mais poder político, o vice já vai estar negociando apoio no Congresso e pronto, passou, né? Acabou. Nem o cafezinho chega quente para o presidente afastado, né? Exatamente. Claro, quando a gente está usando feminina por conta da Dilma, mas foi a mesma coisa com o Collor. Foi rigorosamente a mesma coisa com o Collor. Quer dizer, não é. Então, por que não é uma arma de desgaste político, hein? Olha, Pedro, eu tenho dúvidas sobre se ele não é uma arma de desgaste político. E quando, por exemplo, o Rodrigo Maia dizia. Existe uma lenda urbana, que eu acho que é uma lenda mesmo, porque ela não tem muito fundamento empírico na minha avaliação, de que um presidente que sobreviva a um impeachment sai fortalecido. Acho que não tem muito. Os deputados acreditam nisso. Eu não sei se eles acreditam honestamente, se é um negócio que eles simplesmente repetem para não ter que lidar com o fato de que, né, um impeachment, ainda que mal sucedido, talvez devesse acontecer. Porque, você veja, o Trump sobreviveu a um primeiro impeachment, ele não saiu fortalecido depois do primeiro impeachment, né? Tanto que sofreu um segundo e perdeu a eleição. O Getúlio, né, sobreviveu ao impeachment em 54, mas também não saiu muito, pelo contrário, foi muito desgastado. E aquilo, inclusive, aumentou a temperatura, porque, por exemplo, Eduardo Gomes dizia abertamente, falava, olha, bom, já que a gente não consegue tirá-lo pelo impeachment, né, só sobra a alternativa das armas. Então, aquilo ajudou, inclusive, a emparedar o Getúlio de um jeito definitivo. Eu não tenho certeza de que é isso que o Rodrigo Maia dizia, o Bolsonaro vai ser fortalecido se ele sobreviver ao impeachment, que isso seria verdadeiro. Eu não sei o quanto essa desculpa que o Rodrigo Maia dava, essa justificativa que ele dava, era uma justificativa sincera ou é uma justificativa autointeressada, justamente para que ele pudesse não só não ser confrontado com um teste público que eventualmente expusesse a sua fraqueza, como também se preservar na posição, né, de um grande estadista brasileiro. Porque ele parece que um pouco gostou desse papel de, olha, o Bolsonaro é esse sujeito completamente disfuncional que a gente vê aí fazendo essas maluquices que nos constrangem, enquanto eu estou aqui tocando uma agenda de reformas, né, o Congresso está indo adiante. Tá? Então ele assumiu um pouco essa figura de um primeiro-ministro que, para ele, eu acho que ele imaginou naquele momento que era politicamente vantajosa. Né? Acho que a aposta dele deu errado quando ele teve que passar por um teste real de confronto com o Bolsonaro, e aí, né, ele viu o quão fortes são os poderes da presidência da República, e ele teve lá o seu candidato né, derrotado, e ele próprio, né, colocado no banco de reservas dentro do seu partido, a ponto de ter que sair do partido. Então, enfim, agora, o que eu acho que a gente deve também, por outro lado, manter em mente é que esse discurso fatalista de que, olha, veja bem, talvez o presidente sobreviva, se o presidente sobreviver ao impeachment, talvez ele saia fortalecido, cria um ambiente em que a própria ameaça do impeachment
se dissipa. E, às vezes, a ameaça do impeachment, às vezes, você não precisa do impeachment, mas se você tiver uma ameaça genuína de impeachment, o presidente recua. De novo, o caso do Andrew Johnson. O Andrew Johnson tirou o pé da dividida ali quando ele viu que ele ia, né, falou, opa, vou sofrer um impeachment, né? Uma das denúncias que foi feita contra o Getúlio em 54 era a tal da formação do Bloco ABC. O Getúlio largou mão do Bloco ABC, né? Falou, não, isso aqui não vale o desgaste, o benefício não vale o desgaste que está me gerando. O impeachment fazia parte desse processo de desgaste e colocou essa aliança ABC também muito em evidência. Então, às vezes, a ameaça do impeachment, né, obriga a uma certa contenção. Quando você tem um governo que topa, né, entregar o orçamento na mão do Centrão, que não está nem aí para onde, né, o que estão fazendo com o dinheiro, se tem deputado do Acre mandando o trator para o Centro-Oeste, não está nem aí isso, né? Se tem um esquema de corrupção na compra de vacina no Ministério da Saúde, né, dou de ombros para tudo isso. E, além de tudo, você tem um presidente da Câmara que fica a todo tempo dizendo publicamente, como o Rodrigo Maia dizia, que tem medo de abrir um processo de impeachment, né? Quando não falava, olha, impeachment comigo, nem pensar, não quero pensar nisso, tal, não sei o quê. Então, nem o horizonte da ameaça existe. Qual é o estímulo que o presidente da República tem para deixar de agredir a Constituição por conveniência política dele? Porque isso é uma estratégia, né, do Bolsonaro. Se a grande ameaça que ele poderia ter, né, está tanto controlada por essa entrega do orçamento, quanto esvaziada publicamente, né, no seu elemento de apoio popular, inclusive, pelo presidente da Câmara. E quando o presidente da Câmara fica falando toda semana que não é caso de impeachment, não vamos falar de impeachment, temos muita coisa para fazer além do impeachment, quando o Rodrigo Maia fazia, quem é que vai sair de casa para enfrentar um vírus, o risco de um vírus mortal, para fazer protesto? Quem é que vai sentar para ficar escrevendo? Bom, ainda teve muitas, né, denúncias de impeachment, mas instituições, né, esse elemento do apoio popular, ele é um elemento que é uma via de mão dupla, né? É importante ter o povo na rua, mas não é sempre que o povo vai para a rua espontaneamente. Em 2013 isso aconteceu, né? Ninguém muito entendia por quê. De uma hora para outra teve aquela grande convulsão social. Isso é coisa que os sociólogos, os antropólogos até hoje tentam explicar por quê. Mas nas outras situações você tinha instituições estatais que agiam de modo a dar confiança a que as razões de protesto das pessoas seriam atendidas. A Lava Jato foi super importante no processo de queda da Dilma, não só porque ela criou o estímulo decisivo para que uma parcela do Congresso, né, se convencesse que estaria melhor no futuro do governo Temer do que estava no governo Dilma, mas também porque ela ajudou a criar uma sequência de fatos públicos que eram fatos que estimulavam as pessoas a ir à rua e que geravam esse engajamento, esse grande descontentamento. Quando as instituições estão dizendo para você, olha, fica em casa, não adianta sair de casa, não importa quantas pessoas vocês coloquem na rua, eu não vou fazer andar processo de impeachment, evidentemente as instituições resfriam. E aí você tem que lutar não só contra todas as circunstâncias políticas que são propositalmente difíceis para que o impeachment saia, como também contra esse jogar contra escancarado dessa liderança que se constituiu na nossa prática política, um pouco anomalamente, como esse senhor cesarista do impeachment, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que é um desenho que, na minha opinião, se a gente pudesse ressuscitar o pessoal que fez a lei e falasse para eles, vocês comeram bola, porque o presidente da Câmara não tem prazo, ele pode sentar em cima de 122 denúncias de impeachment, acho que são 122 hoje, né, que a gente tem contra o Bolsonaro, não sei se teve alguma mais ontem ou anteontem. Vai ter uma amanhã, semana que vem, né? Amanhã vai ter mais uma. Então, a super, a grandona. 123, né? Eles diriam pra gente, o pessoal que fez a lei, diriam, vocês estão malucos. Onde vocês viram isso na lei? A lei é muito clara, a lei fala, o presidente recebe e despacha. Esse negócio de vocês tolerarem que o presidente fique com 123 pedidos na gaveta é uma construção de vocês. Não venham colocar isso na culpa da lei, não.
né? Então, enfim. Mas é assim, né? O presidente da Câmara se estabeleceu que ele tem esse poder de decidir quando que ele despacha e Isso, a gente criou é, esse costume, né? ele O pode poder dele fazer, foi aumentando aos inclusive, pouquinhos. ele pode fazer, inclusive, como Eduardo Cunha, que usou como método de chantagem, né? Então, mas aí existe uma diferença, eu acho, entre, sem dúvida alguma, o Cunha usou escancaradamente como método de chantagem. Então, É, desculpa. deixa, porque a gente tem esse bode no meio da sala, a gente precisa encarar ele, que é 2016. Você tem 3 maneiras de contar essa história. A de 2016. Uma é que é como um pedaço da esquerda e certamente o PT conta essa história, que houve um golpe. É muito interessante que quando você vai vendo pessoas mais graduadas, elas nunca falam houve um golpe de Estado. Elas falam que houve um golpe. Porque para você chamar de um golpe de Estado, isso exige que você seja mais rigoroso com a definição. E aí você precisa começar a entrar num debate a respeito de o que define um golpe de Estado. E se a gente começa a afrouxar muito essa definição, a gente tem 2 ou 3 golpes de Estado por década. Né? Então, houve um golpe. A segunda maneira é a maneira que eu prefiro, que é aquilo foi um ato de jogo duro constitucional. Está dentro das leis, mas houve uma forçada de barra em que se usou uma solução que era por um motivo por outra razão. Querendo dizer, as pessoas na rua estavam reclamando de corrupção do PT e de um problema grave na economia. É disso que as pessoas estavam reclamando. Adaptou-se ali a questão das pedaladas em cima de uma leitura do TCU para encaixar nas emendas que foram feitas à lei de crimes de responsabilidade, que falavam de responsabilidade fiscal, e em cima daquela interpretação, de fato, a Dilma teria violado porque ela teria contraído empréstimo de banco. Enfim, a gente não precisa entrar na definição. É uma interpretação. Mas deputados e senadores estavam votando no impeachment da Dilma porque achavam, e com alguma razão, que a Dilma não tinha feito nada para impedir que Polícia Federal e Ministério Público agissem loucamente. Estava todo mundo com medo da batida à porta às 6 horas da manhã que você estava descrevendo. Quer dizer, vamos botar o Temer porque o Temer resolve esse problema para a gente. Então, você houve uma traição do objetivo ali do troço. Né? Você não fez um impeachment pelas razões que você estava dando, formalmente. Você não fez o impeachment pelo motivo que as pessoas estavam na rua reclamando. Talvez boa parte não tenha nem percebido isso. Mas não foi por isso, foi por uma terceira razão. E, claro, existe o terceiro argumento é que não, ela quebrou a lei, a Câmara dos Deputados e depois o Senado agiram e pronto. O problema, Rafael, é o seguinte: primeiro eu quero saber qual é a sua interpretação. Agora, eu queria um comentário seu em cima do seguinte: a partir do momento que se formou para uma quantidade importante dos brasileiros politizados, se constituiu a ideia de que houve uma interrupção no processo democrático ali em 2016, isso fragiliza pra cacete a democracia. Isso perde um pedaço importante da população principalmente da população politicamente consciente, que perde fé no regime democrático. Isso aqui é um ato de fé. Temos um pacto. Se uma parte acha que o pacto foi rompido, a democracia fica com um problema sério. E isso me parece que cria um problema também para quaisquer impeachments futuros, inclusive do Bolsonaro. Quer dizer, o instrumento que funcionou lindamente no Collor, entendeu? O impeachment do Collor serviu para a gente reinaugurar a República. Pactuamos, pronto, resolvemos um problema que tínhamos como coletivo
e tem um novo presidente, e vamos lá. O impeachment da Dilma foi o contrário. Ele cindiu ainda mais um país que já estava caminhando para um. Quer dizer, politicamente, do ponto de vista do valor democrático, é um pouco como se a gente perdesse essa solução como uma possibilidade. Eu concordo totalmente com você. O impeachment da Dilma, é, eu acho que trouxe muitos dissabores, e eu não tenho dúvida de que muita gente descarta hoje a alternativa do impeachment do Bolsonaro, justamente porque a gente teve, há tão pouco tempo, um impeachment que nos traumatizou politicamente, por todas as razões que você comentou, e um pouco pelo receio de que isso faria com que a gente parecesse assim, né? A gente se acostumou um pouco desde o impeachment do Collor né, o governo Fernando Henrique, passagem de faixa do governo Fernando Henrique para o governo Lula, o país inequivocamente melhorou em tantas e tantas coisas desde a década de 90 até o final dos anos 2010, né? Que a minha geração, né, se acostumou a olhar para o Brasil como um país grandioso, uma grande democracia, um exemplo de uma nação dentro de um continente estável, que tinha conseguido atingir um grau de maturidade política que permitia a gente conversar de igual para igual com qualquer grande democracia do planeta. A gente não tinha, né, assim, razão para se envergonhar. O tipo de vergonha que a gente passava, todo mundo passa aí no mundo, né? Todo mundo tem um deputado folclórico, um escândalo de corrupção aqui e ali, né? Isso aí às vezes acontece, mas pô, o Brasil era uma democracia da qual a gente se orgulhava, e de repente a gente olhando agora fala, pô, como assim a gente vai ter, né, 2 impeachments em 5 anos? Fica parecendo, né, paiseco aí que não consegue ter um presidente que termine um mandato. Então, isso, sem dúvida alguma, é um trauma político, do qual, entretanto, eu acho que a gente precisa se libertar, porque assim como um impeachment usado quando não é caso dele ser usado, né? E aqui o não é caso dele ser usado pode incluir tanto, né, um juízo de que não houve crime de responsabilidade, quanto um juízo, vou repetir a expressão, né, de cálculo prudencial, de virar e falar, olha, isso aqui, né, o resultado final vai ser pior do que a gente imagina. Ele também não pode ser negligenciado quando é evidente que a gente não tem outra maneira eficaz de conter o abuso de poder e o padrão de legalidade e as formas de agressão à Constituição que o presidente pratica, né? No caso da Dilma, por mais que você conceda que houve violação à lei de responsabilidade fiscal, tanto pedaladas quanto decretos de crédito suplementar em desacordo com uma meta fiscal realista podem ser enfrentados e são melhor enfrentados por mecanismos ou judiciais, né? Por exemplo, sustando o efeito do decreto. Judiciário sustar efeito de decreto é um negócio que acontece toda hora. Ou então de melhora, por exemplo, na contabilidade pública, na forma de contabilização desse elemento, desses atrasos na contabilidade pública, para que eles não voem mais fora do radar, porque era isso que servia de grande estímulo para a prática das pedaladas. Você conseguia esconder a situação das contas públicas, porque aquilo não era pego no radar. Então, pô, vamos mudar o jeito que a gente, né, que o radar opera, para que isso seja pego, e aí você perde o estímulo para que isso aconteça. Muda o contrato que o banco público tem com o ministério ou com né, com a empresa que tinha que receber o repasse e não recebeu. Você tem... É um problema que precisa ser enfrentado. Contabilidade pública é um negócio importante, rigidez das contas públicas é fundamental, mas, como você disse, não era por isso que aquilo estava acontecendo. Bom, basta ver a quantidade de pauta-bomba fiscal que, né, tentaram aprovar ali no ocaso já da Dilma. Então, aquilo ali foi uma concertação política, em grande parte,
capitaneada por quem precisava que a Dilma saísse, porque, né, para usar uma expressão do documento do Temer, imaginava que a posse do vice garantiria uma ponte para o futuro fora da prisão, e saíram procurando um motivo. Né? Na hora que o TCU falou, opa, tem um negócio aqui que se empurrar, espremer um pouquinho, não vai ficar tão feio. Aí falou, opa, então vamos aí. Né? Embora as razões de descontentamento, isso aí está documentado, eu falo inclusive isso no livro, quando você pega as pesquisas de opinião, as primeiras do governo Temer, em que eles perguntam também, né, a percepção das pessoas sobre o afastamento da Dilma, quando perguntavam, você acha que a Dilma tinha que ser sofrido impeachment? 60 e tantos por cento falam sim. Por que razão você acha que a Dilma tinha que ter sofrido impeachment? Aí a maioria dizia, pelo envolvimento em corrupção. A segunda resposta mais frequente era porque ela tentou frear a Lava Jato. Né? Que era assim, ironicamente, talvez se ela tivesse feito isso, ela tivesse conseguido sobreviver. Se o PT tivesse topado ajudar o Cunha na Câmara, talvez. Então é evidente que isso deixa um gosto super amargo na boca, embora eu também, como você, eu acho que a palavra golpe adquiriu característica de um chamado, de uma palavra de ordem do debate político de rua, que para quem vai estudar o impeachment e precisa fazer um estudo analítico, por exemplo, do impeachment da Dilma, eu acho que ela não tem muito ganho, além da confusão que ela gera, né? Porque tem coisas que a gente chama de golpe, inclusive na literatura, né? Em geral envolve um elemento de uso de força, ou envolve né, não só a troca de governo, mas a derrubada de um regime, né? Aí você começa a ter que adjetivar muito. Não é um golpe parlamentar. Aí quando você acho que você perde um pouco o rigor analítico. E no livro, a última parte do último capítulo, se chama justamente Foi Golpe. E aí o que eu faço no Foi Golpe é pegar as alegações, tanto dos defensores do impeachment quanto dos críticos do impeachment, enunciá-las e tentar avaliar quais são os méritos e quais são os deméritos que cada uma delas tem, para que quem está lendo o livro consiga construir a sua própria opinião, embora eu ache que o impeachment da Dilma tem alguns elementos muito importantes de ilegitimidade. Um desses foi esse que você apontou, e o outro foi um comportamento, eu acho, impróprio do sistema de justiça, que atuou como um fator de desestabilização e serviu sempre aos adversários da Dilma e prejudicou muito a Dilma, inclusive, por exemplo, no tempo da prática de determinados atos, era evidente o desequilíbrio, né? A pressa com que a gravação Dilma-Lula foi soltada em comparação com o tempo em que a gravação do Jucá foi retido. Não tem muita razão para você. Ou você acha que tudo tem que ser divulgado imediatamente e, né, faça-se justiça ainda que o mundo queime, ou então você fala, não, eu vou segurar aqui porque eu não quero ser acusado de estar intervindo para um lado ou para o outro, que você não pode reter quando favorece a Dilma e divulgar quando você reforça a a impressão. Você reforça a impressão de que a justiça tem um lado político nesse jogo, né? Nesse caso, eu acho que ela teve, sem dúvida. Eu acho que claro, a Dilma, assim, claro. eu acho muito importante também, o Supremo apanha muito, né? Não. Desculpa, Não. O Supremo fez o trabalho dele direitinho ali na ADPF, que definiu o rito. E acho que fez o trabalho dele bem quando colocou um certo limite no Cunha, quando virou e falou, desculpa, esse rito aí que você está fazendo para a Câmara, esse negócio foi um troço inventado da sua cabeça. Né? Então foi lá e organizou um pouco o jogo. Mas, principalmente de um lado por via da Lava Jato, que tinha no Supremo um grande apoiador, que era o ministro Eurico Zavascki, e de outro, por atos de alguns ministros, como, por exemplo, a liminar do ministro Gilmar Mendes impedindo a posse do Lula, ali você tirou a possibilidade de defesa política da Dilma, né? Então, um impeachment não é político, ele tem que ser político para os dois lados. Eu não posso fazer uma concertação política para desestabilizar o governo, como o Temer fez. O governo tem que poder fazer o seu rearranjo político para se proteger na Câmara. Isso foi impedido. Aí começou essa moda de impedir posse de ministro, que depois passou, né? Ninguém mais... Cristiano... Né? Se a gente entra nessa discussão, a gente começa a ir longe, né? Até porque eu acho que o problema estava mais em Curitiba do que... E a Vaza Jato deixou isso muito claro. Sem do dúvida, que no Supremo. Sem dúvida.
Eu, de certa forma, simpatizo com o lado do Supremo, que a gente tem um garantismo brasileiro que é muito peculiar, né? Que é um garantismo que funciona para o andar de cima e é punitivista no andar de baixo, né? Quer dizer, a garantia essencial de que a lei tem que ser igual para todos não é uma coisa que tenha sido garantida no Brasil nem na Nova República. Então, enfim, eu não quero entrar nesse debate, não, porque a gente vai. A gente começa aí. É longe, mas eu acho que a minha queixa é mais uma questão de uma falta de isonomia. A regra tem que, seja lá qual for a regra, tem que ser para todo mundo. Senão a gente tem uma democracia que seja liberal. E aí, enfim, já começa a ser um tipo de regime que você. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Será que não chegou um momento, com alguma sorte, o presidente que a gente tem hoje, que é um presidente que é uma ameaça frontal à democracia, deixará de ser presidente brevemente, seja por uma derrota eleitoral em 2022, seja por um impeachment antes, com alguma sorte. A partir daí, a gente vai ter um novo governo, teremos um novo Congresso eleito e possivelmente será um governo de transição, mas em cima desse governo de transição a gente vai ter que começar a repensar algumas coisas a respeito de como a nova república foi. Eu acho, Rafael, que a gente vai ter sobrevivido pela primeira vez na história do Brasil com a democracia de pé, em frangalhos, mas de pé. Pela primeira vez teremos tido esse tipo de crise que não terá sido interrompida por um período de ditadura curto ou longo. Isso é alguma boa notícia, mas a gente vai ter que olhar e as regras vão ter que. A maneira como a relação entre executivo e legislativo funciona vai ter que mudar. E se a gente parte do princípio que faz parte da nossa cultura política, chegarmos no meio de um mandato de um chefe de executivo e chegar à conclusão de que não queremos mais, se isso faz parte do que nós brasileiros somos, eu acho que se você olha honestamente para a República de 45 a 64, aquilo também está dito ali. A gente quer trocar no meio do jogo. Então, me parece que a gente vai precisar ter outra ferramenta que não impeachment. Não sei se é uma eleição de recall, não sei se é o semipresidencialismo, em que você transfere parte para um primeiro-ministro, parte dos poderes, e aí um voto de desconfiança do Congresso. Agora, alguma maneira que seja percebida como democraticamente legítima de interrupção desse mandato, a gente vai precisar ter. Ou você acha que não? Então, eu acho que, primeiro, eu não acho que haja nenhum impedimento a gente discutir sempre formas de aperfeiçoamento do nosso sistema. Eu acho que tem algumas dificuldades importantes nisso. A primeira, o pressuposto de que a gente vai conseguir fazer uma transição, ter eleições limpas o ano que vem e o Bolsonaro entregar a faixa para o seu sucessor. Eu pontuei com alguma sorte, porque eu não estou dando isso como dado, não, tá? Mas mesmo que consiga, você vê, quando a gente estava falando do impeachment da Dilma, você fala, quando você tem uma parcela da população que acredita que o que houve ali foi uma interrupção não democrática do mandato presidencial e que, portanto, o mandato foi roubado da Dilma, a parcela da população que apoia o Bolsonaro, que não é uma parcela desprezível, e que vai votar no Bolsonaro no segundo turno se ele disputar, e que, portanto, é uma parcela que, embora não seja entusiasta dele, ainda assim prefere o Bolsonaro à alternativa que se apresente no segundo turno, essa parcela vai aceitar o resultado das eleições? Aí eu pergunto,
não é um problema para a gente também, como democracia, se a gente tiver 30% da população, 40% da população, que entenda que o presidente que bater o Bolsonaro venceu eleições roubadas, e essas pessoas vão ter um grande estímulo para acreditar nisso, porque o presidente da República está utilizando a sua plataforma, a dignidade do seu cargo, a importância da instituição presidente da República para, com um ano de antecedência, já anunciar que ele não aceitará o resultado das eleições, que serão conduzidas da maneira como serão conduzidas, porque essa semana houve um acordo de lideranças dizendo voto impresso não vai ser levado à votação. Então o Bolsonaro está anunciando hoje que daqui a um ano, menos de um ano, né, a partir daqui a mais ou menos um ano, ele vai começar a cometer talvez os últimos crimes de responsabilidade que faltam para ele, né, fechar o bingo da cartela da Lei 1079, que são crimes contra a lei eleitoral, né, porque lá tem uma série de crimes de o presidente abusar do seu poder para interferir na condução de eleições limpas. Eu acho que isso é algo que deve estar no nosso horizonte de preocupação democrática, para quem aposta na alternativa e prefere a alternativa das eleições, a alternativa do impeachment. Eu acho que esse é um cálculo que precisa ser feito com cuidado, porque as eleições que nós teremos o ano que vem serão, difícil falar as mais tumultuadas, né? Mas assim, puxa vida, elas estarão lá no topo como as eleições mais assim caóticas, arriscadas, brutais, violentas que a gente vai ter na nossa história. Não estou nem falando de Constituição de 88, porque Constituição de 88, sem dúvida alguma, serão as eleições mais tumultuadas. Estou falando da nossa história democrática, inclusive dos regimes anteriores. E a segunda é que a gente alimentar né, como alternativa, né, embora isso sempre tem que ser cogitado, a mudança, por exemplo, do nosso sistema, né, a gente vai deixar de ser presidencialista, vai passar a ser semipresidencialista, vai passar a ser parlamentarista, é algo que esbarra primeiro, na cultura política brasileira tradicional, que tem essa coisa de quero escolher o meu presidente. Todas as vezes que a gente perguntou para a população, tanto agora quanto antes, a população virou e falou quero presidencialismo, né? Falou em 61, falou no plebiscito que a gente teve mais recentemente, na década de 90, e esbarra também no fato de que as lideranças políticas que se veem como candidatos competitivos à presidência da República têm todos os estímulos para continuar com o regime atual, né? Então, por exemplo, por que a base de apoio ao Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, imaginando que isso estivesse no horizonte dele, apostariam numa mudança de regime de governo que facilitaria o seu processo de remoção ou que, de alguma maneira, diminuiria o poder que ele tem? Mesma coisa para os adversários, né? Por que razão o PT e a aliança de apoio que o PT vai construir para as eleições do ano que vem toparia mudar o nosso sistema de governo se você tem um candidato super competitivo que é líder nas pesquisas? Quando você pega os debates sobre a Constituição de 88, parlamentarismo, por exemplo, o parlamentarismo sempre está aí, né? Eu conto no livro, no caso do Collor, teve um grande debate sobre vamos trazer o parlamentarismo para agora, tal. Na Constituinte, que a gente teve para a Constituição, para elaborar a Constituição de 88, ali foi também muito, muito discutida a possibilidade de parlamentarismo. E a razão pela qual o parlamentarismo não vingou, dizem muitas pessoas que participaram da Constituinte, é porque tinha muita gente, tinha muito candidato na Constituinte àquela altura. Então, fala, não, tudo bem. Então, um dia a gente vai separar, vamos fazer um plebiscito ali na década de 90, mas só agora vamos manter presidencialismo, porque agora eu estou ali, eu vou disputar, né?
E aí chegava de novo. Então, esse elemento de não tenho vontade política e quando o povo é perguntado, o povo também não quer, faz parecer que a gente está um pouco preso com o nosso presidencialismo e que a gente talvez devesse pensar em mecanismos de fazer reformas pontuais que melhorem o que nele precisa ser melhorado. Essa questão na transparência da execução do orçamento é importante. As reformas que a gente teve agora, reformas eleitorais que vão surtir seus efeitos nas próximas eleições, talvez diminua um pouco o número de partidos, talvez alguma alteração legislativa para disciplinar de maneira evidente como deve se portar o presidente da Câmara em face a denúncias recebidas, né? Tem uma série de alternativas aí. Uma certa maioria da Câmara dos Deputados pode, né, constranger o presidente numa votação a ser obrigado a encaminhar aquilo para a comissão, para que aquilo não fique uma coisa tão autocrática, tão individualizada. Então, estabelecer um prazo para que ele faça isso. Tem coisas que a gente pode melhorar, mas eu acho que o horizonte, que é o horizonte mais realista, é o horizonte da gente trabalhar nessas reformas incrementais, de um lado, porque elas são politicamente mais fáceis e podem gerar bons resultados, e de outro lado, eu realmente acredito que, com todos os traumas que o impeachment traz, nas situações nas quais ele é indispensável, ele não admite vacilação. A gente pode discutir o caso da Dilma, pode discutir o caso do Collor. Eu acho o caso do Collor um pouco mais tranquilo do que o caso da Dilma. Eu explico por que no livro. Mas no caso do Bolsonaro, se o impeachment não serve para ser usado contra um sujeito desse, assim, por que razão nós temos isso, né? Porque a gente nunca teve um presidente que fosse tão declaradamente hostil a tudo que o nosso regime democrático e a todos os valores que são os valores que a nossa Constituição consagrou, né? Tem gente que ignora a Constituição. O Bolsonaro odeia a Constituição, né? É um nível de hostilidade assim, quase orgulhoso, prazeroso, né? E é justamente para isso que o impeachment serve. Então, acho que a gente tem um 2022 muito preocupante pela frente, e, enfim, vamos ver, né, o que o futuro nos aguarda. Mas eu acho que fundamento jurídico existe de sobra, como você disse, e que o cálculo político que impede que o Bolsonaro seja processado não tem nada a ver com a prudência das nossas lideranças querendo preservar a nossa democracia. Né, um grupo político que conseguiu uma posição muito confortável dentro do governo, de ser bem tratado com distribuição de recursos como jamais nunca foi, e que a gente pode torcer que ou sintam, né, o impacto de uma grande denúncia de corrupção que talvez esteja por aí, uma grande pressão popular que talvez esteja chegando, ou então que calcule que, por qualquer razão, disputar 2022 longe do Bolsonaro, com o Bolsonaro sem direitos políticos, pode render melhores frutos políticos para esse grupo do que disputar ao lado dele um presidente que está com a reputação indo para a lona e que talvez chegue no ano que vem, né, associado a um esquema de proteção de ladrão de vacina, para pegar um tema que seguramente vai ser usado na campanha do ano que vem. Rafael Maffei, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um grande prazer.